Nação Alvinegra, estamos no ar para o 8º episódio do Pode Falar Alvinegro. Então você, torcedor do Vozão, torcedor do nosso time do coração, já convida todos os teus amigos para acompanhar esse episódio, porque hoje nós estamos recebendo um profissional acima da média do nosso Alvinegro de Porangabuçu, ele, Fred Gomes, gerente de futebol do Ceará Sporting Clube. Então, antes de mais nada, antes de eu passar inclusive a palavra para o Fred, deixa o teu like, se inscreve na Vozão TV e compartilha esse episódio já direto com os teus amigos para que todos eles possam escutar a voz do nosso gerente de futebol falando, claro, sobre Ceará Sporting Clube, sobre contratações, sobre balanço desse retorno e muito mais. Fred Gomes, meu amigo, seja bem-vindo ao Pode Falar Alvinegro. Bom dia nação, bom dia Lucas. Sempre é bom estar falando, se comunicando com a maior torcida do estado. Então espero que nosso bate-papo seja produtivo e estamos aqui para esclarecer e prestar conta com a maior torcida do estado. Boa, é isso aí. E assim, até pra gente iniciar, Fred, antes de entrar mesmo nessa prestação de contas com o torcedor alvinegro, eu quero conhecer um pouco mais da tua história, porque talvez o torcedor do Ceará não saiba que Fred Gomes é um membro da nação alvinegra, é um torcedor do Ceará Sporting Clube antes de ser um profissional do futebol, né? Você tem essa identificação, esse amor, essa paixão pelo clube. Então fala como começou tudo isso, de onde veio esse teu amor, foi herdado do teu pai, da tua mãe, de familiares, enfim. Conta um pouco da tua história pro torcedor alvinegro. Lucas, eu acompanho o Ceará desde 1990. Meu pai me levou ao estádio de futebol pela primeira vez, aonde o Ceará teve a oportunidade naquele ano de ser bicampeão estadual. Então, naquela época você tinha aí Rubeval, você tinha Beto Cruz, você tinha Carlos Alberto Borges, você tinha aí Gerson Sodré, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como auxiliar técnico do Estevam Soares em 2010, na função que eu exerço hoje, né, de gerente de futebol do clube. Então, assim, são muitas lembranças onde tive a oportunidade de estar na arquibancada e depois virar um dirigente profissional. Então, foi o Ceará, foi o primeiro clube que me deu essa oportunidade, iniciado lá atrás no futebol de salão, em 2003, a pedido de um grande amigo meu, que é o Sejão, e fico até 2008, né? Então, final de 2008, depois de várias tentativas, Jurandir Júnior me convida para ser supervisor de futebol, e aonde eu inicio para valer essa minha ida à gestão esportiva, em especial ao futebol profissional. E tive a oportunidade de ter 3 anos na equipe profissional como supervisor e gerente. E depois eu saio do Ceará e faço uma reflexão de carreira, de vida, saber se realmente é o que eu queria para mim ou não. Então, tentei buscar ajuda, conhecimento e depois de 15 anos eu volto aonde eu iniciei. E nesses 15 anos tive a oportunidade de percorrer grandes clubes do futebol do Norte e Nordeste. Então, todos os clubes que eu passei, tive a oportunidade de entregar resultados esportivos e aqueles que eu não consegui entregar, entreguei o legado administrativo, que é esse o que faz um bom gestor. Então, sou grato a todos os clubes que me deu essa oportunidade. Então, eu procuro dizer a todos que eu passei só gratidão para eu ter recebido esse chamado de depois, após 15 anos, voltar no clube que me deu essa oportunidade de me colocar no mercado esportivo na função de gestor de futebol. E você já falou, Fred, sobre esse teu primeiro momento, né, no Ceará, oriundo do futsal, passando para o futebol profissional. E é natural que você pegou os dois mundos do Ceará Sporting Clube, né? No processo de até recuperação mesmo do clube, sobretudo administrativamente, financeiramente, enfim. E agora esse novo momento, em um time cada vez mais estruturado, com uma sede, né? Com os melhores padrões que a gente pode de fato ofertar para um atleta, para um profissional do futebol. Fala sobre o que você percebeu, assim, as principais mudanças lá do Fred, lá de 2008, quando ele assume de fato o futebol do Ceará, para esse Fred que chega agora em 2026, depois de 15 anos. O clube cresceu, né?
Então, iniciou esse projeto lá em 2008 com o presidente Evandro Leitão, deu continuidade com o ex-presidente Robson de Castro e hoje dá continuidade com o atual presidente João Paulo Silva. Então, o Ceará viveu momentos que muitos não acreditavam que iria realmente estar nesse patamar. Então, é muito mérito dessas 3 pessoas, né? Então, vamos colocar sempre a liderança do ex-presidente Evandro, que teve a condução de colocar o clube em outro patamar. E na virada de chave, na hora que o Robson tem a oportunidade de ser presidente, ele já vinha exercendo a função de vice-presidente. E de 2011 até o término do mandato do presidente Evandro, ele consegue estar mais próximo dentro do futebol, na função de dirigente, na função de diretor de futebol do clube. E quando ele tem a oportunidade de virar presidente de fato direito, ele consegue ainda mais profissionalizar, ainda mais modernizar, ainda mais colocar o Ceará em outro patamar. E agora, depois desse processo todo, o clube realmente vive uma turbulência, mas o João Paulo, atual presidente, vem desenvolvendo um grande trabalho. Ele que teve a oportunidade de pegar ali o final da gestão Evandro e participou praticamente da gestão Robson todinha. Então ele tem conhecimento de causa, sabe da responsabilidade que é ser um presidente de um clube do tamanho que é o Ceará. E pelas últimas notícias e resultados esportivos não muito positivos, você acaba, às vezes, o torcedor ficando um pouco chateado, mas tendo a certeza que cada um desses presidentes foram muito importantes para essa evolução e o crescimento deste clube, não a nível local, mas sim a nível nacional. Boa. E assim, agora para de fato a gente entrar, mergulhar nesse teu novo momento, né, aqui no Ceará Sporting Clube como gerente de futebol, é notório que desde a tua chegada ao Ceará, o teu retorno ao time do povo, você precisou, Fred, fazer, né, junto com Ricardo, junto com o Batatais, uma reformulação no departamento de futebol. E aí, muitas vezes o torcedor acha que é só por motivo técnico, às vezes pelo resultado não estar acontecendo. E eu queria que você explicasse diretamente para o torcedor o que motivou, por exemplo, hoje o departamento de futebol promover as saídas, tanto de comissão técnica como de atletas também. O que motivou, o que levou tudo isso? Lucas, na hora que os resultados esportivos não aparecem, é natural ter as trocas. Então, a saída do Mose não foi na minha gestão, ele sai depois que eu sou contratado. Já desde a saída dos meninos, que foram muito importantes no processo anterior, onde tiveram a oportunidade de ser bicampeão estadual, tirando o ex-campeonato do Fortaleza, que muita gente não acreditava, ele tiveram a capacidade e o capricho com o aval do presidente João Paulo Silva. Mas infelizmente, esse ano, depois do rebaixamento, não conseguiram encaixar. É à toa que o presidente, mesmo com o rebaixamento, mantém a estrutura do futebol, acreditando no sucesso que eles tiveram anteriormente. Mas, infelizmente, os resultados esportivos não vieram. O presidente teve que fazer a troca do comando, tanto da parte técnica como da parte administrativa. Lá já estava o Ricardo, que, por sinal, tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 clubes a nível Brasil, e o Batatais também, tanto no Ceará como no Guarani de Sobral. Então tivemos essa oportunidade de trabalharmos, já se conhecíamos, chefiado pelo nosso chefe da pasta, Gabriel BD. A gente, no dia a dia, junto comigo, o Ricardo, o próprio Batatais, conseguimos detectar que precisava oxigenar. E é natural que alguns atletas não via mais se performando, alguns atletas tinham desgaste por ter herdado o rebaixamento da Série A para a Série B, e outros atletas achou que realmente não conseguiria mais performar. Então foi uma conversa bem franca que nós tivemos com o grupo como todo, liderado pelo presidente, e naquele momento de instabilidade, observamos que nós perdemos mais do que ganhando, em virtude da janela estar fechada. E daí começou sim a se reformular. Começou primeiro pelo nosso comandante, Daniel Paulista, que nós esperamos, tivemos a convicção e a segurança em esperar o momento certo
para trazer um treinador do qual nós internamente acreditava e acredita no trabalho do Daniel. E depois, junto com os meninos, tanto o Batatais como o Gabriel e o Ricardo, tentando fazer os devidos ajustes nessa remontagem. Porque na hora que você sai, você tem que repor. E isso ocorreu em mais de 8, 10 peças e tivemos até agora, já anunciamos 8 contratações e esperamos aí nos próximos dias tentar ainda anunciar de 2 a 3 peças para qualificar ainda esse elenco, e o Daniel comanda junto com aqueles atletas que continuaram e acreditaram nesse projeto. E além desse processo de reformulação conduzido por você, pelo Batatais, pelo Ricardo, pelo Gabriel BD, junto, claro, né, sob a tutela do presidente João Paulo Silva, vocês também têm um trabalho muito difícil, diria até delicado, né, Fred, de conseguir blindar o elenco de tudo que acontece externamente, ali fora de Carlos de Alencar Pinto. Porque, de fato, o momento não era tão bom, né? A gente estava na zona de rebaixamento e aí a gente conseguiu, né, com uma força do trabalho, né, com uma sinergia com o torcedor também, superar esse momento, né, avançar um pouco ali na tabela de classificação. Então, eu queria que você falasse sobre esse trabalho realizado por vocês de blindagem de elenco mesmo, e se vocês perceberam essa resposta também por parte do elenco do Ceará. Olha, essa blindagem tem que ser feita, né? Foi feita porque é notório, não adianta nós estarmos aqui escondendo os problemas que o clube vive, tanto político como financeiro e principalmente esportivamente. E o político é o que mais afeta, porque atrai pessoas maldosas que não querem o bem do clube. E eu não estou aqui para defender lado A, lado B, estou para defender os interesses do Ceará. E eu sempre disse e vou dizer sempre: a política tem que ser resolvida no processo eleitoral. No momento, o clube vive uma segunda janela, o clube precisa sair dessa situação e nós temos que transmitir ao mercado como um todo que nós estamos trabalhando para ter profissionais qualificados para o clube sair dessa situação. Então, essa blindagem feita por mim, pelo Ricardo e pelo Gabriel e principalmente o presidente, é um momento que nós temos que ter muita resiliência para poder saber gerenciar. Porque o clube não vive um momento esportivo tão positivo. O clube, aos poucos, está saindo dessa situação. Qualquer torcedor do Ceará tinha certeza, quando se inicia a competição, que o clube era favorito para um acesso. Não que matematicamente a gente não tenha essa condição ainda de brigar pelo acesso, mas hoje nós precisamos pontuar, sair mais rápido possível dessa parte de baixo da tabela e voltar a estar no primeiro bloco, que é o primeiro, entre o primeiro e o 10º. Quando eu chamo primeiro bloco, é esse bloco que a gente visualiza coisas grandes. E para isso, nós precisamos performar, ter resultados mais imediatos possível. Já estamos conseguindo nesse retorno, o clube e o time começar a sair e pensar em coisas grandes. Então, essa blindagem tem que ser feita todos os dias, todos os momentos, porque é importante deixar claro que os problemas do Ceará é resolvido lá dentro do Ceará. Os problemas internos e os problemas externos se resolvem lá fora. Mas os problemas políticos têm que ser resolvidos no processo político. Então, isso a gente não podemos esconder isso para o torcedor. E graças a Deus, há uns 20 dias atrás, tivemos uma reunião produtiva com as organizadas, onde eles entenderam e tiraram aquela predisposição com o clube em virtude de momentos políticos. Eles tiveram o entendimento que era importante ele abraçar esse elenco e dar condição para esse elenco voltar a performar com mais
tranquilidade. Não que se isso não vinha sendo feito anteriormente, mas na hora que você tem a sintonia entre time e torcida, naturalmente as coisas vão caminhar com mais tranquilidade. É a prova nesse último jogo. A gente convocou o torcedor e o torcedor colocou mais de 20 mil pessoas na Arena Castelão. Então é isso que nós, no dia a dia, tenta fazer e extrair isso dos nossos atletas, dos nossos profissionais no nosso dia a dia. E você trouxe o tema que seria a pergunta seguinte, né? O papel importantíssimo que a torcida do Ceará tem. Colocou mais de 20 mil torcedores presentes diante da Ponte Preta. E já para informar o torcedor, né? Que talvez ainda não tenha visto nas nossas redes sociais, mas o check-in está aberto. As vendas foram iniciadas ontem, meio-dia. Então, você, torcedor alvinegro, pode comprar ingresso do Ceará tanto nas lojas, como também na loja da sede, lá em Porangabuçu, como no site também. Então chega junto, a gente precisa de você, torcedor alvinegro, nessa partida diante do Cuiabá, porque é importantíssimo que o elenco sinta esse abraço do seu torcedor. Porque até no último jogo o Luiz Otávio deu uma declaração muito bacana, né? Que inclusive está disponível nos bastidores aqui mesmo na Vozão TV, falando sobre a importância do torcedor. E foi um pedido dos jogadores, né? Voltar ao Castelão e a torcida abraçou. Então, fala sobre a importância do torcedor para esse jogo agora já diante do Cuiabá. Lucas, o torcedor é o maior patrimônio do clube. Na hora que ele tem essa sintonia entre clube e, e time, a tendência é as coisas caminharem. Então, o torcedor comprou a ideia, nos abraçou e o que os atletas e comissão e nós que fazemos o futebol do clube é entregar empenho e resultados, porque a parte deles eles irão fazer. Nós colocamos hoje o maior público da Série B foi Ceará e Ponte Preta. E o segundo maior público da Série B foi Ceará e Fortaleza. Então, assim, os dois maiores públicos da competição é do Ceará. E eu tenho certeza que no próximo sábado ele não vai nos abandonar. Nós estamos esperando pelo menos 28 mil pessoas na Arena Castelão, um horário bom, 16 horas, e que eles consigam transmitir a mesma energia que foi transmitida no jogo anterior. E que ele faça na arquibancada ser o nosso 12º jogador. Porque dentro de campo eu tenho certeza que esse grupo irá entregar empenho, vontade e dedicação. Se você conseguir juntar essas três informações, a probabilidade de ganhar 3 pontos é grande. Boa, é isso aí. Fica o convite do Fred Gomes, gerente de futebol do Ceará Sporting Clube, para você, torcedor, comparecer à Arena Castelão, 4 horas da tarde, contra o Cuiabá, na Arena Castelão. Chega junto, apoia o nosso time. E, Fred, até para dar continuidade, você vinha falando em entrevistas recentes, mas você já até abordou isso aqui também no nosso podcast hoje, sobre a busca ainda do Ceará por novas contratações, né? Por novos reforços, por atletas que venham de fato para nos ajudar nessa sequência da temporada. E você falou de 2 a 3 nomes, mas eu queria abordar 2 pontos contigo. Um é sobre o Murilo, né, que estava nesse processo de contratação do Ceará, vinha para ser um reforço nosso, mas acabou que por questões clínicas não ficou, né? Então o Ceará deve voltar ao mercado em busca de um volante. Quais posições o Ceará ainda busca para reforçar o seu elenco? Lucas, infelizmente o atleta Murilo não passou nos exames médicos. Isso é um processo que o clube tem internamente. Então, no momento que ele chega, faz toda a bateria de exames, iria ainda necessitar de um prazo maior. E esse prazo, o clube hoje não é permitido, em virtude da circunstância que o clube passa. Então, quero deixar bem claro que o atleta foi monitorado pelo departamento de mercado, aprovado por nós do departamento de futebol, com aval do nosso treinador, mas infelizmente o clube existe esse protocolo e realmente, infelizmente, ele não conseguiu aprovar nos seus exames médicos. Mas não queira dizer que não houve erro, foi acerto. Porque no momento que o departamento médico vem e nos orienta, certo? E coloca como observação que seria no futuro, poderá ou não
correr esse risco, cabe a nós, do departamento, assumir ou não. A gente achou melhor recuar e dar o crédito para as pessoas que comandam o nosso departamento de médico do clube. Então, nossos 4 médicos se reuniram junto com a fisioterapia e o nosso CESP e decidiram sentaram conosco e mostraram como as coisas poderiam acontecer. Então, de bate pronto, nós acatamos a decisão dos médicos e suspendemos a contratação do atleta. E o Ceará vai em busca de um novo volante? Quais as posições? O que é que você pode falar? Eu sei que você também não quer entregar o ouro, mas o que é que você pode, por exemplo, dar informação para o torcedor? O torcedor pode ficar esperançoso com novas contratações? Sim, nós sempre deixamos claro que precisávamos repor algumas posições em virtude de saída de atletas. Então, todo o torcedor do Ceará sabe qual foi os setores mais prejudicados e por isso nós estamos em busca desses atletas para nós conseguimos repor esses profissionais e estamos atentos sim ao mercado e brevemente deveremos aí anunciar essas contratações que ainda estão pendentes. Beleza, Fred. E aí, pra gente entrar agora de vez no campo, no que o Ceará vem performando nesse retorno, a gente está vindo de 2 bons resultados, né? Vencemos a equipe do São Bernardo 4-3, mostrando também toda a resiliência do nosso grupo. Vencemos a equipe da Ponte Preta. Engana-se quem achava que seria um jogo fácil, né, Fred? Pela posição da Ponte Preta, enfim, foi um jogo difícil, mas o Ceará se portou muito bem também. E eu queria que você, enquanto um dos líderes desse departamento de futebol do Ceará, avaliasse como tem sido o retorno nesses 2 jogos do Ceará e até mesmo o que o professor Daniel Paulista tem demonstrado a vocês, se vocês estão satisfeitos com aquilo que vem sendo apresentado. Lógico que melhora nunca é demais, né? Todos nós precisamos melhorar, mas eu queria que você destacasse esses 2 pontos, tanto o nosso desempenho no retorno, como também o trabalho do professor Daniel Paulista até aqui. Lucas, o trabalho é muito positivo em todos os aspectos. Como eu disse anteriormente na minha fala, nós tínhamos convicção no profissional que nós estava contratando. Então, o que ele nos entrega, além da capacidade técnica, conhecimento, entrega aquele espírito que nós tínhamos certeza que ele entregava. Essa energia, esse compromisso que ele tem com a instituição, com os profissionais que lá estão. Então, a liderança dele é excepcional, é uma liderança boa, sempre transparente nas suas tomadas de decisões, tanto perante as escolhas técnicas como o nosso dia a dia dentro do nosso funcionamento. Então, eu posso dizer que esse retorno, fizemos 2 jogos, 2 vitórias. Eu sempre faço um parâmetro. Num campeonato de ida e volta, tu tem 6 pontos com aquele adversário. Então tu tem que fazer conta. O Ceará na primeira rodada e na segunda fez quantos pontos? 2. E nessa agora no retorno fez quantos? 3. Com 3 são 6. Então, na soma dos 2, eu levei o confronto de 4 pontos na disputa de 6. Então, para ver a percepção e o crescimento do clube, ainda não é o ideal. Ainda o Daniel está tentando encaixar uma melhor formação, está tentando extrair ainda algumas coisas de alguns atletas, precisa de outros melhorar a condição física, a condição técnica, faz parte da forma que ele gosta de trabalhar, no nível de intensidade que ele exige, mas foram atletas que nós contratamos, que alguns não estavam sendo aproveitados nos seus clubes, outros tinham um delay de uns 20 a 30 dias inativo em virtude de não estar empregados, outros precisam de uma condição melhor, vem de outro futebol e precisa recondicionar. Então, assim, foram atletas que nessa segunda janela, que nós observamos que requer um tempo, até para adaptação, tanto técnica como física, né? Então, isso aí nós temos que ter muito cuidado com isso. E alguns atletas ainda precisam melhor performar. Mas, assim, para 2 jogos no retorno, por 2 vitórias,
eu acho que a evolução técnica e esportiva é notória em relação ao que o clube vivenciou nesse primeiro turno que passou. Você falou sobre a convicção que vocês do departamento de futebol tiveram e têm no trabalho do professor Daniel Paulista. E o Daniel ele segue uma linha parecida com a que foi empregada também pelo professor Moza, né? Que você não chegou a trabalhar, mas deixou alguns legados, um deles a utilização das categorias de base, né? E teve um atleta que não tinha tanta oportunidade com o Moza e está tendo muitas oportunidades com o Daniel Paulista e está conseguindo performar, e esse atleta é o Júlio. Então, assim, eu queria que você falasse se isso também foi observado na hora de vocês decidirem pelo nome do técnico Daniel Paulista. O Daniel, antes de chegar no Ceará, ele passa pelo CRB, passa pelo Clube do Remo e chega atualmente, e recentemente estava no Goiás. O Goiás foi o último clube que ele trabalhou. Foi campeão invicto goiano e teve a oportunidade de ter muitos atletas na base, agregado da base com o profissional. Então, o professor Mose, que aqui não tive a oportunidade de trabalhar, ele teve esse olhar mais clínico para esses garotos da base. Então, hoje o Ceará tem 11 atletas agregados no futebol profissional, alguns com mais minutagem, outros já é realidade na equipe principal e outros ainda vão oscilar. Então, assim, o Mino Júlio, que realmente o professor Mose e depois o Batatais, que comandou a equipe por 4 jogos, naquele momento achou que não era oportuno dar essa oportunidade. Daniel viu essa oportunidade. E às vezes, e graças a Deus, ele tá performando. Mas lembrando que também já com o Daniel, ele fez boas partidas e fez partidas bem abaixo. Então, assim, os meninos às vezes oscilam. E faz parte do processo. Faz parte do processo. O bom de tudo isso aí é essa energia os atletas mais experientes, com mais rodagem, têm perante a esses atletas. Então, assim, você vê os líderes como o Luiz Otávio, que é uma referência dentro do Ceará, o próprio o Richard, são os atletas mais antigos. Recentemente até o Vina, que muita gente questiona, e eu quero deixar bem claro que o Vina é um profissional exemplar, não nos dá dor de cabeça. Tudo que ele se faz se repercute para o bem ou para o mal, porque ele traz essa mídia para ele, mas sabemos que no dia a dia ele não é aquilo que algumas pessoas acham que ele é. Mas quem conhece o Vini e convive com o Vini sabe que ele é um cara totalmente diferente. É a maior prova que no jogo passado o atleta Júlio, pela infelicidade de perder um gol, ele vai lá, motiva e logo depois o atleta o Júlio faz o gol. Então, assim, essa sintonia entre os atletas mais experientes com os atletas jovens é muito importante. E quem ganha com isso é o Ceará, que está conseguindo promover os garotos sem sem dar a eles muita responsabilidade, apesar de que eles também têm que ter responsabilidade, porque ele está ali no momento que ele é escalado, ou entre os 11, ou entre os relacionados, ou não, eles estão aptos a, quando for convocado pelo Daniel, atuar. A maior prova é que o nosso zagueiro, o Gabriel, chegou e jogou. Então, assim, faz parte. Quem está lá tem que saber que a qualquer momento vai ser utilizado. E se for utilizado, vai ter o aval e o apoio do nosso treinador. É interessante isso que você trouxe sobre as lideranças do elenco. Inclusive, eu tinha destacado isso aqui no nosso roteiro, porque foi uma cena realmente muito marcante. No momento em que o Giulio ele tem a infelicidade, né, de perder o gol, o Vina vai, sai, pega aqui no rosto, né, levanta a cabeça, garoto e tal. E depois o Júlio tem a felicidade de fazer até um gol muito mais bonito do que faria naquele primeiro momento. E falando especificamente sobre o Vina, você já trouxe, né, que é um atleta que não dá trabalho interno.
o Vina é aquilo que vocês esperam? Porque ele também teve um crescimento assim absurdo com o professor Daniel Paulista, né? Importante, decisivo e ainda, claro, atrelando não apenas o feito em campo, mas o feito fora dele, que é de ajudar os meninos da base, ser um dos líderes do elenco, chamar a responsabilidade para si, tirar um pouco os meninos da base até de evidência, ó, joga em mim porque eu vou aguentar mais a responsabilidade, deixa os meninos leves para performarem em campo. É isso que vocês esperam do Vina? Sim, o Vina é um atleta onde passou, deixou a sua marca. Ele realmente se identificou no Ceará. Não é a primeira passagem dele, já teve outras passagens. Se rotula muito, não ele e outros que participaram da primeira divisão ano passado e participou do rebaixamento. E por ele ser um, uma atração à parte, então algumas pessoas confundem liderança com oportunidade, oportunismo, vamos denominar assim. Então, assim, o Vina, você não vai esperar dele querer ir no vestiário, fala, liderar, ele é com as atitudes, é com as ações, é com o comportamento de comandar, liderar os garotos, na oportunidade que ele tem quando é chamado a jogar, ele performar como ele vem performando. Nos últimos 3 jogos aí você pode ver que ele vem entregando tanto na parte técnica, física e com gols, que é isso que o torcedor espera. Mas é um compromisso dele com o Ceará, que ele colocou como meta, que ele não queria terminar o seu contrato e ser rotulado como um atleta perdedor. Ele colocou para ele, da importância que ele tem e ele prometeu a ele mesmo que iria entregar o que fez o torcedor abraçar. E isso vai ser entregue com empenho, com dedicação, com vitórias, com gols. É assim que você constrói uma liderança dentro de um grupo, não com falas. Porque tem pessoas que pegam o microfone e falam o que quer. E as pessoas têm que ter um entendimento e conhecer realmente a verdadeira informação para você não vir a público e dizer como o atleta A, o atleta B é assim. Porque às vezes você está aqui dentro do estúdio, faz qualquer tipo de comentário e não está no dia a dia. E as pessoas têm que ter esse entendimento. Então, aqueles que julgam o Vina de forma errada, têm que conhecer melhor o ser humano e o profissional Vina. E assim, Fred, até a gente já está se encaminhando para a reta final do nosso podcast. É um papo muito bacana. Torcedor do Ceará, se você ainda não deixou o like, deixa o like. Se ainda não se inscreveu na Vozão TV, se inscreve, compartilha esse episódio com os teus amigos. Estamos recebendo o Fred Gomes, gerente de futebol do Ceará. Um papo muito bacana até aqui, passando desde a história do Fred como torcedor, como profissional do futebol e esse processo de reformulação feito no Ceará Sporting Clube para esse segundo semestre aí do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Fred, o próximo compromisso do Ceará ele é direto. Poucos pontos, um ponto, né? Separa o Ceará do Cuiabá. E eu queria que você não apenas falasse desse jogo contra o Cuiabá, mas se vocês internamente, o departamento de futebol, junto com o professor Daniel Paulista, se vocês estipularam alguma meta, se traçaram alguma meta para esses próximos compromissos, porque temos o Cuiabá em casa, saímos para jogar contra o Náutico e voltamos, né, para jogar contra a equipe do Londrina. O que é que vocês estão esperando dessa sequência de 3 jogos, a começar por esse jogo de sábado contra a equipe do Cuiabá? Vivenciar jogo a jogo. A próxima decisão é o Cuiabá. É uma equipe difícil, chata, bem treinada. Muita gente acha, pela situação do último adversário, que era a Ponte, em virtude dela ser a lanterna, ela colocou sim muita dificuldade dentro da partida. Então, assim, o momento que a gente vive, nós temos que traçar todo o jogo com uma decisão. E a nossa próxima decisão é o Cuiabá às 16 horas. Por isso, eu vou sempre ratificar, convocar o torcedor do Ceará a estar presente na Arena Castelão. Boa, é isso. Convite feito, torcedor do Ceará, Fred Gomes aqui mais uma vez convocando você.
4 horas da tarde, no sábado, horário espetacular para você acompanhar uma boa partida de futebol. Apareça na Arena Castelão, tem promoção inclusive para as mulheres, tá? Exceto o setor prêmio, todos os demais setores saem por R$ 5. Então leva sua mãe, sua irmã, sua tia, meu amigo, leva todo mundo, porque o Ceará Sporting Clube precisa de você, torcedor alvinegro. E Fred, estamos finalizando esse 8º episódio do Pode Falar Alvinegro. E claro, antes da gente finalizar, eu não posso deixar de evidenciar aquelas marcas que chegam junto com o Pode Falar Alvinegro. E 2 delas mandaram presentes para o nosso gerente de futebol. A primeira, meus amigos, é a GoCase, tá? Como vocês já estão acostumados, a GoCase chega junto desde o episódio 1 aqui do Pode Falar Alvinegro, sempre presenteando, né, os nossos convidados. E eles mandaram, ó, mais uma vez, essa garrafa belíssima aqui, padronizada, né, personalizada do Ceará Sporting Clube. Todos esses produtos da GoCase você confere lá no site da GoCase, tem cupom de desconto na tela, inclusive, tá? Então, ó, tem capinha de celular, tem mala, tem garrafa personalizada de vários tamanhos, tá certo? E essa aqui, ó, bonitona, você tá vendo aqui, é do nosso gerente de futebol, Fred Gomes. Então, Fred, ó, tá aí um presente Obrigado. da GoCase para você. Gostou? Gostei, obrigado. Bonita. Você que é torcedor, tem aí, ó, símbolo do clube, bandeira. Então, chega junto lá na GoCase, cupom de desconto na tela. E, ó, meu amigo, esse aqui, você tá vendo essa camisa aqui, ó? É da Nation, tá? Outro parceiro do Ceará Sporting Clube que chega junto, tá? Produtos licenciados do Vozão. Só lembrando, se você compra GoCase, se você compra Nation, você está ajudando diretamente também o Ceará Sporting Clube. E aí, o pessoal da Nation, já fazendo um agradecimento aqui ao meu amigo também, Luiz Amazonas, mandou esse presente bonitão aqui, tá? Posso abrir, Fred? Você quer Pode. a honra? Pode Posso abrir. abrir? Então, ó, deixa aqui mostrar, porque é uma camisa muito bonita da Nation, tá? Tenho certeza que o Fred vai usar no dia a dia lá em Porangabuçu. Então tá aqui, ó, modelo Obrigado. igual a esse, tá certo? Camisa nova da Nation, inclusive, tá, rapaziada? Então, se você quer comprar esse produto da Nation, tem promoção também. E não precisa de cupom, não. Muito pelo contrário. 3 camisas da Nation, você só paga 2. Promoção imperdível. Essa daqui já é do Fred, essa daqui já é minha. Então você, torcedor do Ceará, chega junto lá na Nation também, chega junto na GoCase, garante os teus produtos, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São produtos de qualidade e enviados aqui com muito carinho pelo pessoal da GoCase e pelo pessoal da Nation para o gerente de futebol do Ceará, Fred Gomes. Fred, já queria te agradecer, cara, por ter aceito participar desse episódio. Espero que você tenha gostado e manda um recado final para o torcedor do Ceará. Só agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, primeiro para falar, né, e prestar conta, né, com o torcedor do Ceará, que é essa a nossa obrigação como gestor, e deixar uma mensagem que possa acreditar que o clube mais rápido possível sairá dessa situação esportiva. Não é aquilo que o torcedor e nem nós dirigentes queríamos estar, mas infelizmente temos que reconhecer e superar essa dificuldade e essa diversidade. Então, com o apoio de vocês nas arquibancadas, com o apoio de vocês diariamente, temos convicção que a gente, o mais breve possível, iremos deixar essa parte de baixo da tabela e pensar por coisas grandes. Então, de antemão, mais uma vez, fico feliz pelo convite, Lucas, e deixar uma mensagem de que pode acreditar que o ano ainda não se acabou. Coisas boas virá ainda para o nosso querido Ceará. Boa, é isso. Torcedor do Ceará, mais uma vez agradecendo a você que esteve com a gente durante todo esse episódio, o 8º episódio do Pode Falar Alvinegro. Se você não acompanhou os anteriores, está disponível, tem uma aba na Vozão TV de podcasts, basta clicar lá que você assiste todos os episódios se você quiser, tá certo? Então, hoje estamos finalizando com Fred Gomes, gerente de futebol, e aguarda que vem mais conteúdo bom, tanto na Vozão TV
como também aqui no Pode Falar Alvinegro. Fred, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Torcedor alvinegro, valeu, se inscreve na Vozão TV, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.